Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Hoje, um dia nervoso, um dia de muita tensão. O Grêmio decide em casa sua sorte na Taça Libertadores da América. Vai jogar contra o time jovem e perigoso do Estudiantes. Mas eu quero começar com uma notícia da Conmebol, que puniu o Santos pela escalação irregular do Carlos Sanches no jogo de ida lá contra o Independiente. A partida terminou 0-0 e o placar fica 3-0 favorável ao Independiente. No jogo de hoje, o Santos teria que fazer 4-0 para eliminar o Independiente. Só eu vou perguntar um negócio. E se terminar 3-0 o jogo, como é que fica? Vai para pênaltis? Pois é. O resultado 3-0 é o resultado homologado. Pois é, mas é um negócio impressionante, porque foi 0-0 lá, cabe recurso, e aí, se o Independiente ganhar nos pênaltis e o Santos conseguir reverter, os pênaltis passam a não valer mais. É uma coisa impressionante, porque... Acho que o mais impressionante é o decidir sobre o tema faltando, ou publicar a decisão sobre o tema faltando 10 horas, 9 horas pro jogo. A Conmebol está se puxando para ser mais ridícula do que já é, né, o Loifo? É verdade. Está aqui nos dando a honra da presença, daqui a pouco chega também o Fabiano Barbosa. Agora, impressionante, né? Como é que uma entidade do tamanho da Conmebol, da história da Conmebol, não tem sensibilidade. Como é que o torcedor vai ir na Vila hoje? Sabendo que agora está 3-0 para o adversário e o jogo foi 0-0 com a bola rolando. O negócio é ridículo. Não? O Cuca devia estar com dois esquemas de jogo, né? Até ele soube do resultado, né? Agora tem que botar um time mais ofensivo, né? Imagina. É complicado. Não, é impressionante isso aí. Há poucas horas do jogo não sabia o resultado e então, infelizmente, a Conmebol... Tinha que ter jogado ontem, anteontem, então. Há mais tempo já. Não, os julgamentos... Agora o Sanches, a barbeiragem do Santos também é enorme, né? Tem que saber essas coisas. O tamanho, não tem explicação. O tamanho do time que o Santos não poderia... Mas as alegações do Santos no processo são plausíveis, Rec. Porque assim, vamos à normativa de transferências de jogadores. O River, quando vendeu esse jogador e ele foi para o México, deveria fazer constar no sistema da FIFA essa punição e não o fez. Então o erro já é na origem. O River não informou. O sistema da Conmebol que existe... O River está se livrando da bucha? Sim. Não, o River está se livrando de outra bucha. A bucha do River é outra, mas nesse caso do Sanches, quando... Não, mas a bucha que eu chamo é o Sanches, a outra não. A outra eles vão ter que também ajoelhar no milho. Não, a outra já foi julgada, como ninguém recorreu no prazo de 24 horas, eles já estão livres, vão ter só que cumprir agora a punição do jogador. Mas nesse caso do Sanches... Não sei se é tão simples assim. A Conmebol já decidiu. Pois é, mas cabe recurso, o Racing vai recorrer. Olha... O cara ficar 3 anos e não cumprir suspensão automática? Mas aí é um clube argentino contra o outro. Se fosse o caso do jogador do River contra um brasileiro, com a moral que nós temos na Conmebol com o Coronel Nunes, eu entenderia que seria punido. Agora o River, sendo um dos maiores da Argentina, perdendo a disputa para um médio da Argentina, que é o Racing, não vai. Tá, mas o Sanches tinha que ter cumprido a suspensão automática. Jogou suspenso. O problema do Sanches é que assim... O Sanches foi punido, foi expulso naquele jogo. A partir daquele jogo, o Sanches é julgado na Conmebol e o julgamento define que ele tem 3 jogos a cumprir e não 1. Com isso, ele passa a ter 3 penas. Chamar o Fabiano aqui, o Fabiano, pode entrar aí, Fabiano. Fabiano Barbosa está chegando aqui. Mas então, o Sanches, ele passou a ter, Fabiano, Loivo, Rec, 3 jogos de punição e não apenas 1. Como no centenário da Conmebol, a Conmebol reduziu as penas pela metade, ele passou a ter 1 jogo e meio a cumprir. Como não se cumpre meio jogo, se reduziu novamente para 1 jogo. Então ele tinha 1, passou para 3 e voltou para 1. Só que nesse processo, nada foi registrado no TMS, que é o sistema da FIFA, que é onde os clubes consultam, nem no sistema da Conmebol. Aliás, no sistema da Conmebol... consta uma liberação do jogador em Pior ainda para que eles tomem uma decisão intempestiva no dia do jogo. Se há essa situação toda embaraçosa e é pró-Santos, como é que puniram o Santos? Porque só os argentinos têm força na Conmebol e se cabe recurso, como é que um time vai entrar depois de empatar em 0-0 na Argentina, tomando 3-0 em casa? Quer dizer, não existe isso, né? Então a consequência lógica seria não realizar a partida hoje. Eu não sei no se... mínimo.
Não sei o que o Santos vai tentar de remédio jurídico. Mas isso acontece só aqui no nosso futebol, porque infelizmente na Europa dificilmente acontece um caso como esse aí, né? Porque aqui é impressionante. Como é que transita isso? Como é que tramita isso tudo de um clube para o outro e não se define? Mas eu acho que o pior nesse caso, Rec, é o sistema da Comebol, o Comet. Nós mostramos a tela aqui no Cadeira Cativa semana passada. No sistema, há uma aba ali falando de sanções, falando de punições aos atletas. E essa punição ao Sanches aparece como extinta no dia 24 de maio. Ou seja, o clube entra no sistema da Comebol, que existe para isso, para verificar a condição de jogo, e quando vai ver, consta no sistema da Comebol, acho que o Bruno tem até a tela ali, ó. Nesse sistema, ó, que naquela parte que está destacada, é onde aparecem as punições. A segunda coluna é uma coluna que está dizendo que no dia 24 de maio de 18 terminou a punição do Sanches. Isso é um sistema da Comebol. Então a Comebol publicou no seu sistema e prejudicou o Santos. Mas o certo seria o Santos entrar na FIFA pedindo punição à Comebol pelo erro hediondo, né, dessa publicação aí de que uma pena está extinta sem estar extinta. Mas se entrar na FIFA, acontece que vão perseguir o Santos pro resto da vida. Não, tem um erro da Comebol, tem, né? É. Mas acho que é um pouco do reflexo da nova geração e da administração de futebol no Brasil também, né? Porque não é a primeira vez que acontece isso, né? A Chapecoense? A Chapecoense, Mas a Chapecoense recentemente, né? A Chapecoense, o Rui Costa foi avisado na beira do campo. Se colocar, vai perder os pontos. Colocou. Tá, mas aí, Rec, qual o sistema que o delegado usou para verificar que o jogador da Chapecoense estava punido? O mesmo Comet. É o mesmo sistema que o Santos consultou. No caso da Chapecoense, o sistema valia. Nesse caso, não vale. E aí? O sistema é bom ou não é bom? Vale ou não vale? É prova ou não é prova? Tá, e recorre para quem agora o Santos? O Santos acredita. Recorre para a Comebol mesmo. O Santos pode recorrer para a própria Comebol, mas aí tem um detalhe. Na nota da Comebol, referente a esse caso, existe uma menção da Comebol de que quando forem publicados os fundamentos da decisão, o Santos pode recorrer a um próprio tribunal, uma própria instância na Comebol. O detalhe é que o Nestor Rain esteve aqui semana passada, no Cadeira Cativa, e disse que aquela punição que o Grêmio tomou em janeiro ainda não recebeu esses fundamentos de decisão. Nós estamos em agosto, quase setembro. Qual punição? Aquela punição referente ao Lanús e a ter ido nos patrocinadores e tudo mais, o Grêmio não recebeu os fundamentos dessa decisão, 8 meses. nem daquela decisão Só recebeu dos o banheiros. valor, só recebeu o valor. Não recebeu o valor, fizeram a retenção do valor na cota de TV. Sim, mas então, recebeu o comunicado de quanto era. Só em ouvir falar o nome Lanús já me arrepia. Que lembro tudo que a gente passou lá. Tá louco. Todo mundo brigando a tapa para poder transmitir. Agora, em relação ao que vai acontecer com o Santos, eu não sei. Por que a gente está batendo tanto nessa tecla se o Santos é um time paulista? Porque se o Grêmio passar pelo Tucumã, o Grêmio pega o vencedor de Santos ou Independiente contra Racing ou River, que também tem irregularidade. Ou teria irregularidade, porque agora sacaram o jogador do River, quer dizer, para eles tem essa prerrogativa. Saca e fica tudo zerado. Sendo que o jogador atuou em 5 partidas ou 6, suspenso. Mas aí quer dizer, o problema... E ninguém denunciou, aí se não denuncia, pode jogar suspenso. Se O nenhum, cara está suspenso, está suspenso. Se nenhum clube envolvido no jogo, no caso o adversário, denunciarem até 24 horas, é como se ele não tivesse suspenso. Mas o caso por que no caso da Chapecoense, eles foram avisar a Chapecoense que o jogador estava suspenso? Por que eles não avisaram os outros clubes que o cara estava suspenso? Não, eles deveriam ter avisado o próprio River. Pois é, mas então é a própria zona, né? Aliás, na zona é mais organizado. Eu já vi que o Maurício deu uma estudada ali nas regras. Se o Santos não entrar em campo, perde o pro Santos WO. perde por WO. Porque o jogo está marcado. Jogo marcado é jogo jogado. Pois não e tem, se entrar em porque campo, tem árbitro, aceita uma punição, não, né? mas tem árbitro, tem torcida que já comprou ingresso, tem televisamento. Aliás, periga esse jogo sair porque tem televisão, porque senão daqui a pouco podiam dar a vaga direto pro Independiente, porque tocar 3-0 agora... Reverter é difícil, é muito difícil. Aí tem um detalhe, reverter né? é complicado. Não, reverte. Os jogadores da Comebol, a cúpula da Comebol, deve estar torcendo para, independente do que acontecer em campo, que com esse resultado de 3-0 ou com o 0-0 se resolva. Ou seja, eles estão torcendo ou para o Santos ganhar de 4-0, que aí não tem celeuma nenhuma, ou estão torcendo para o Independiente empatar com gols em São Paulo, porque aí passaria independente de ter sido 0-0 o primeiro jogo ou 3-0, ou estão torcendo para o Independiente ganhar.
Eles não querem, por exemplo, o pior cenário possível para a Conmebol é se o jogo de São Paulo termina 0-0 ou se o Santos ganha por 1 ou 2 gols de diferença. O que eu não entendi é qual é isso a que eu ia dizer. necessidade de julgar no dia do jogo. É isso que eu não entendo. Eu também Então, julga amanhã, ou julga depois, sei lá. Claro que aí o baile segue, né? Já daqui uns dias tem Libertadores da América, tem os cruzamentos, tem a televisão que tem que fazer o planejamento. Mas seria pior... Então, eles às vezes agem de afogadilho. Só que é intempestiva a decisão. É intempestiva. Se fosse julgar amanhã de manhã, qual seria o prejuízo? Seria maior, Rec. Seria muito maior. Mas como? Porque aí o resultado de campo hoje poderia não valer. Mas não vai valer igual? Imagina se hoje o Santos... Qualquer resultado que der, o Independiente está classificado. Rec, é pior. Se o Acho que o Santos... Santos vai tocar 4-0 com essa bolinha que o Santos Rec, tá se o jogando. Santos ganhasse hoje por 1-0, ia comemorar a vaga. Se o julgamento sai amanhã que ele perdeu o primeiro jogo por 3-0, Não, ele perdeu a sabia que vaga. estava subjúdice. Isso aí já se perdeu várias se o Santos vezes. classificar, o que Santos, que a gente vai falar? Aquele dia, Chapecoense ganhou o jogo com um gol do zagueiro que estava impedido de jogar e perdeu a vaga. Mas ali é diferente, Rec, porque ali a Chapecoense foi avisada antes do fato. E o julgamento é posterior, óbvio. Não tem como julgar antes da partida começar se a Chapecoense foi avisada 1 hora antes. É diferente a situação. Complicado porque o Santos não foi avisado, né? Chapecoense foi avisado, quer dizer, cada dia é um critério diferente. E cada caso, que não deveria ser cada caso um caso, devia estar tudo documentadinho ali, ó. Jogadores punidos, jogadores que cumpriram, jogadores que não cumpriram. E pronto. É tão simples fazer um critério honesto, né? Parece que sempre tem alguma desonestidade, Claro, né? Transparente. embutida, né? Parece que tem alguma coisinha, né? Aí eu pergunto pra vocês. Há quanto tempo o Independiente não ganha um título de Libertadores? Pois é. Mas aí eu pergunto pra vocês, se o Coronel Nunes tivesse cumprido com o que O Coronel Nunes prometeu... é uma anta, né? Não, mas ele é o nosso representante na Conmebol, né? Ele é que tinha que defender o Santos na Conmebol. Você não consegue nem entrar em casa mais, ó. Vai ser representante da... É que se ele não tivesse feito a cacaca que fez, votasse nos Estados Unidos e não em Marrocos, será que ele não teria um pouquinho mais de força para ajudar o Não Santos? sei se isso aí pesa tanto. Isso aí até já passou. Mas não querem ver ele nem pintado de ouro. Também, mas os Estados Unidos e Canadá ganharam o direito de fazer a Copa do Mundo. Todo mundo viu que ele é um coitado. Mas Já está até fora do processo, vai ser o caboclo quem agora. bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? Mas quem é que apanhou? Olha o rancor do Taz aí com o Inter. Mas Na quem primeira apanhou- oportunidade, Não, derrubaram a liminar mas quem apanhou, do Guerreiro. Quem apanhou seriam os Estados Unidos e Canadá. E a A Conmebol fez uma combinação A e tal. Conmebol fez uma promessa que não foi cumprida pelo Brasil. A Conmebol é a mesma coisa, eu acerto com o Loivo Mas que revés sofreu a Conmebol? Quem da tomou... sua imagem, Rec. Que imagem? Não que a imagem da Conmebol fosse grande não, mas coisa, foi né? voto do... Sim, com essa zona que eles têm aí. Tem uma imagem maravilhosa. Né? Quem votou foi o Brasil. Quem se arranhou foi o Coronel Nunes, não é nem a Mas é o Confederação. filiado. Mas a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, tem 3 punidos. Um foragido, que é o Ricardo Teixeira, o outro com tornozeleira e o outro que não pode sair do Brasil. Foi afastado agora do esporte. Quer dizer, que prejuízo tem um babaca a menos, um babaca a mais? Né? Não tem. Não foi o voto que manchou a imagem do Brasil. É o próprio Brasil. O voto é a cereja do bolo. Pode ser. sério. É que a Argentina, Boca e River sempre mandaram na Conmebol. Essa que é a verdade. Né? A gente ganha quando tem muito time. O ano passado não queriam colocar numa comissão de arbitragem, de árbitro de vídeo, um argentino, num jogo do Grêmio contra um argentino. Na decisão. Mas muita Na cara de decisão. pau. Muita Foi na cara de decisão. pau. É muita cara de pau. É verdade. Né? Eles têm uma laje. Loivo, e hoje? E hoje? E hoje? Vamos ao jogo hoje. É isso que é o mais importante. Porque o Grêmio tem que passar e é por um argentino. Olha, Rec, eu acho que o Grêmio tem condições plenamente de passar. Eu vi o jogo lá na Argentina. Sinceramente, eu achei que eles tiveram muita sorte, aquele gol que eles conseguiram fazer, gol de curva no Marcelo Groy. E eu tenho a impressão que aqui o Grêmio vai ganhar tranquilamente esse jogo. Sinceramente, eu acho que... Claro que é jogo contra os argentinos, cara, os argentinos é fogo. Mas é mais que nem está falando o Boca, o River, esses times mais... Eu acho que esse time não tem condições de fazer frente ao Grêmio.
Eu acho que é um jogo que o Grêmio vai ganhar tranquilamente. É que o Grêmio depende do Grêmio, né, o Fabiano? Mas o Eu até não tenho interessante... tanto medo dos argentinos, eu tenho medo do Grêmio. O interessante seria Que o Grêmio torcedor... vai entrar em campo? Se é Pois aquele é. Grêmio do ano O passado, interessante é que o serve. Que torcedor... Luan que vai entrar. Que Luan que vai entrar, que Maico que vai entrar. Se o Ramiro, de repente, vai vir, O senhor vai acordar de um sono profundo. que não fique na concentração. Se o Jael, Mas o agora interessante- apresenta os caras do Monte Rei aí. O interessante é o torcedor ele não criar a expectativa de que o Grêmio, antes da Copa, vai voltar a jogar hoje. Hoje o importante é o Grêmio ter garra, não desistir, jogar pra cima, buscar o resultado, classificar. Depois, de repente, do Não, brasileiro show não ali, precisa dar. e reencontrar o futebol, né? Hoje é noite de Libertadores. Hoje tem que passar. Se precisar dar aquela chegada no meio de campo na hora de dividir com o Maurício, tem que dar, né? Tipo, não vai dar pra o Luan daqui a pouco baixar a cabeça, porque o Luan, ele às vezes ele me dá o nervoso do estádio lotado, gritando o nome dele, e ele tá de cabeça baixa. Ele falta aquela energia pra ele, eu acho, Mas do acho jogador de futebol. Eu acho que é isso que o Mas se torcedor a gente pegar o sente currículo- falta dele, né? Mas o próprio torcedor hoje vai levar o time, pode ter certeza. Hoje a massa tricolor hoje vai levantar aquele... Eu acho que ele Faz muita diferença, Luan? faz. Realmente a torcida faz um diferencial muito grande. A gente acha que não, que a gente vê o Campeonato Brasileiro, que alguns clubes jogam fora de igual para igual, mas olha, 40 mil pessoas... O repórter gosta de complicar, né? É mais ou menos o que o Inter tá fazendo. O torcedor do Inter tá empurrando, Está empurrando, é verdade. mas- colaborando, vamos dizer. Contra o Palmeiras, Porque Não adiantou. O Palmeiras está muito certinho Tá. também. mas a torcida do Grêmio vai fazer a diferencial, eu tenho certeza, sim. E por isso que eu falo assim, que eu acho, sinceramente, eu acho que o Grêmio tem plenas condições de vencer e com certeza vai vencer. o Everton está vivendo um momento muito iluminado, né? Está fazendo um gol por partida e acho que por aí o Grêmio pode, né, ganhar o jogo, porque precisa de um gol a rigor, né? O Everton, eu não vejo- O Everton, quando ele com a direita, ele bota aquela bola em direção à área, é porque ele já está preparando para chutar. Está num momento extraordinário. E ele bate bem na bola e tá acertando também, então ele tem confiança. O jogador que tem confiança, ele vai lá e resolve, né? Então, Não que ele seja o fazedor de gol. Mas tem sido. Mas Tem tem sido. Ele fez E o bastante. Everton é aquele cara que ela vem torta, ele dá um jeito de chutar. Do Ele jeito não tem que medo dá- de chutar. Não tem medo de chutar. e a velocidade que ele tem, que ele imprime também na jogada, ele às vezes sai atrás, chega na frente, ele tem a velocidade muito grande. Loivo, Jael ou André? Olha, é dois estilos assim, diria diferente um do outro, mas eu tenho a impressão que o jogo de hoje deveria ser o Jael. Até em função de que os Tá demorando muito, os André. argentinos gostam de bater, chegar junto. Poxa, e ele é forte, ele é brigador, não tem bola perdida. Eu acho que, tecnicamente, eu acho que o André tem mais condições, mas num jogo de hoje eu botaria o Jael a jogar. Eu acho que hoje até motivado com esses caras do Monterrey aí, né? Porque o que acontece com o Jael? Ele está no ocaso da carreira. Ou ele ganha dinheiro agora, ou ele não ganha mais. Não ganha mais. Ele vai ter uma vida média e tal. Então agora ele pode dar uma alavancada legal indo para o México, né? E o Renato deixar um pouco de ser teimoso, porque o Renato está numas que a solução dele ele está deixando no banco. A solução ele deixa no banco para 25, 30 do segundo tempo botar o cara para resolver. Mas a exceção do Jael Não tem, ninguém está resolvendo. Quem é mais que ele podia colocar? O Alisson no lugar do Ramiro? Aí muda o sistema de jogo, abre a Até porque quem tá jogando mais pela direita é o Marinho, que também não tá correspondendo. Não, o Marinho tá E saiu da concentração, né? Não, tá lesionado. Eu tá acho que fora do jogo hoje. é uma lesão que vem numa hora bem interessante. Né? E o detalhe, o Veio Jael... a calhar essa lesão. O Jael caiu na graça da torcida, né? Então isso também é fundamental hoje, com a casa cheia, né? Eles gostam do Jael, a torcida do Grêmio, então acho que é um motivo a mais para que ele saia jogando. Né? Pois é, mas o problema, e nós analisamos já isso aqui no preliminar e no Cadeira Cativa, tu deixando o André no banco, o que ele vai te acrescentar se tu precisar mudar o jogo aos 20 do segundo tempo? Isso também tem razão. Por isso que o Renato bota ele para jogar. Não, é porque o Jael, Aí entra o Jael, no banco, o Jael entrou, por exemplo, na partida contra o Flamengo. E quando é que o Grêmio vai produzir um centroavante, hein?
Acho que o Internacional produziu 15 nos últimos anos, o Grêmio não produz um. Mas Poderia- agora o É Brenner Luiz não tá Adriano, correspondendo. é Pato, é Nilmar, é Damião. Poderia tirar do orçamento o André, Marinho e trazer um grande jogador. Um cara que fosse colocar a camisa produzir um e atacante. resolver. Da base. Não, o Grêmio tem Da base não vem, né? Não vem, Não vem. atacantes, e vem Não vem ótimos atacante. atacantes. Everton, Vem jogador de lado. Pedro Rocha, O Luan fez em Luan. 2016 a fez função de às falso vezes, 9, né? mas não é, né? Revezava com o Douglas ali, o É Douglas. que o às vezes esquema ficava, de ele jogo do voltava. Grêmio também não contribui muito para o centroavante, né? Então, às vezes o centroavante fica meio plantado dentro do meio dos dois zagueiros lá e a bola não chega, é complicado, né? Daí tem que sair para em E função. seria natural o Grêmio criar jogadores 9, né? Matadores, atacante, nas categorias de base, porque essa gurizada que está na categoria de base hoje, muito assistiu o Jardel jogar, que poderia ser inspiração, né? Mas como o Rec falou, é estranho, não vem um... Não, mas essa geração da base não pegou mais o Jardel. Não. A geração da base agora é nascidos em 99 e 2000. É, Tem 15, já tinha 17, ido, já. 18 Não, mas anos. a base Já com tinha saído. 17, 18 anos aí, viu? Não. Quem tem Faz 18, 20, faz 20 que ele saiu daqui. Quem É. tem, quem tem Tá certo. 18 Eles não agora tinham nasceu nada. em 2000. O autor 2000, estragou. Mas Não, mas viu outros centroavantes, né? Não, se inspirou, por exemplo, vamos lá, mesmo que não tenha assistido a Copa de 2002, se inspira muito no Ronaldo Fenômeno. Mas essa geração de base não viu, por exemplo, o Romário jogar Esses tanto. dias eu vi No top da carreira, claro, o Romário buscando os 1000 gols, todo mundo viu. Mas Agora, a propósito é uma da geração da difícil. deixa aí de o centroavante. Nildo Bigode, que Nildo. esses dias tá o Brasil entrevistando ele. Nildo. Não, gente boa. É, Nildo. Nildo fala bem, é um cara esclarecido e era bom jogador. Era O Nildo bom que jogador, andou né? por Aimoré, Caldense, e no fim da carreira veio ser famoso no Grêmio. Né? que Veio final ser de famoso. carreira. Bom, Loivo, Cláudio Almiro, o que significou na história do futebol? Claudio Almiro foi um dos centroavantes mais impetuosos que nós tivemos aqui. E eu tive a oportunidade de jogar com ele no último ano de futebol dele, junto no Novo Hamburgo. Fizemos um campeonato gaúcho junto e daí conheci melhor ele, porque aqui era só jogo contra, Grenal, sabe que não podia muito se conversar um com o outro jogador, que a torcida não aceitava muito, né? Mas eu tive uma grande amizade com ele e foi uma lástima a perda dele, mas ele deixou, acho, muitos ensinamentos. Realmente foi um centroavante que fez a diferença. E o Internacional deve aqueles títulos todos muito a ele também, porque realmente ele sabia, conhecia a posição, e ele também tinha jogadores ao lado dele também. Isso é fundamental, porque ele teve Falcão, Paulo César Capejani, e dois ponteiros cruzando a bola toda hora para ele, Valdomiro de um lado, Lula do outro. Então, isso também ajudou ele a consagrar. Mas realmente foi um dos grandes centroavantes que o Rio Grande teve. Até, na verdade, o Cláudio Almiro não teve tanto o Lula e o Valdomiro, sim. Valdomiro, sim. Mas o Lula menos e o Falcão menos. Mas o Falcão estava nas divisões de base, porque aconteceu com o Cláudio Almiro a mesma coisa que aconteceu com o Tovar. Em 75, o Cláudio Almiro vai para o Botafogo para obter sucesso maior ainda, e depois e no mesmo ano o Tovar vai para o Sport Recife. E o Inter promove o Falcão. No lugar do Carbone e do Tovar, e promove e busca o Flávio em Portugal para o lugar do Cláudio Almiro. E o Cláudio Almiro acho que não quis disputar a posição, eu não acompanhei bem na época, mas e eu sabia o tamanho que tinha. O Cláudio Almiro jogou ao lado de Pelé na seleção brasileira. Mas um grande centroavante, né? Foi um grande centroavante. O que o Loivo falou é correto. Ganhou 69, 70, 71, 72, 73, 74. É verdade. Como centroavante titularíssimo. Titularíssimo, sim. Não tinha nem perto. O outro era o Manuel, era o reserva, né? Manuel. Depois veio o Flávio veio depois. O Flávio veio depois e aí ficou. Bom, mas, Loivo, o Grêmio, no conjunto, o que te preocupa? Por que você acha que o Grêmio caiu de rendimento? O Grêmio caiu muito de rendimento em função também do Arthur. Isso é bem verdade, né? Que o Grêmio não conseguiu ainda um jogador que conseguisse assumir essa função. E realmente está difícil achar alguém. E com isso decaiu bastante o time do Grêmio. O Grêmio tem muita posse de bola ainda, com o toque do Maico, do posse do Jailson, mas eu acho que caiu muito em função disso aí do Arthur.
E o Grêmio tinha chegado, acho, no limite, entende? Então, acho que o Grêmio tem que começar a retornar para chegar àquele limite que o Grêmio teve, mas não é de uma hora para outra, tem que ser ao decorrer do tempo. E como o Grêmio disputando 3 competições, agora só 2, então realmente é difícil, porque cada estilo, tem todo o estilo de jogo. Nesse agora é um estilo de jogo, depois nosso campeonato brasileiro é outro. Então isso aí também não é fácil para o treinador também, o Renato. Você gosta de ligar e desligar a chave, não é simples. Não é muito simples. Trocar de estação, então é complicado. Porque o futebol argentino, a gente sabe, é um estilo de jogo completamente diferente do nosso aqui. Sabe então. que hoje eu entrevistei o Caio, que é do ramo, né? Naquela Libertadores de 83, ele fez 4 gols. No mesmo ano, ele deu um dos passes de gol para o Renato fazer lá em Tóquio. Então, o Caio foi campeão da América e campeão do mundo pelo Grêmio. Eu perguntei, você que é do ramo, o Caio, coitado, que teve que amputar as 2 pernas e agora está fazendo aí uma arrecadação de tudo que é lado para colocar as próteses. Hoje até um cara entrou em contato comigo, disse que o SUS providencia isso, que ele ia dar o caminho. Passei o telefone do cônsul do Grêmio lá em São Luís do Maranhão. Muita gente se predispondo a ajudar, a torcida do Inter emocionada com a história e a simplicidade do Caio. Mas Tem quando que ajudar, perguntei né? do Jael e do André, ele na hora, Jael. Ele assiste lá no consulado do Grêmio no Maranhão, de Jael, e ele é do ramo. O Loivo é atacante, Jael. Então, o Renato está meio sozinho nessa parada É aí. o contexto todo que faz o Jael ser opção, né? É o estádio lotado, é a torcida gritando o nome dele. Ele é um cara. É evitar uma vaia, um burburinho, que é o André. Evitar o torcedor virar contra o time. Exatamente. Ele é um cara que dá um carrinho lá na frente e que acaba motivando o restante do time. Isso é verdade. Olha, eu não sei, cara. Eu acho que dessa vez eu acho que o Renato não vai bater de Mas frente. não é tanto característico, porque alguns usam como argumento, o Renato colocando o Jael, ele vai tirar um pouco a responsabilidade dele, porque a torcida tá pedindo o Jael. Mas isso não é característica do Renato. Ele gosta de Quando- ser o Quando todo mundo protagonista. queria tirar Cícero e Fernandinho, Ele ele não- deixa em campo. deixa por em exemplo. Em termos. Em termos. Um que o outro. Mas quando já está ficando muito batido, ele cede. Ele já cedeu outras vezes. O Marcelo Oliveira, por exemplo, ele não vai colocar mais. Ele não vai O Marcelo fazer. Oliveira é mais reserva de zagueiro do que lateral, né? Mas aí tem Bressan, tem Paulo Miranda. Ele não é reserva mais de nada. Então, reserva de zagueiro, ele é o tal do quinto, aquele que o Grêmio procurava. Ele é líder do grupo. Fazer ao contrário o que todo mundo pede tem limite, né? É claro. O Marcelo Oliveira ele não vai mais fazer. Não vai. Não. O próprio Cícero. Mas o Jael O Marcelo próprio pode... Cícero. O Marcelo Oliveira vai seguir no grupo e só vai ter oportunidade caso o Cortez tenha uma suspensão ou uma lesão, porque o Capixaba não pode jogar, né? O Capixaba já foi inscrito Não, mas não pode jogar por outros motivos, eu acho. também. Ele não está jogando nem no aspirante aí daqui a pouco, nem no misto, que jogou contra o Atlético Paranaense, não jogou o Capixaba. Verdade. Aí me lembro da entrevista do André Luiz na Rádio Grenal. O Capixaba vai ser o 3º lateral. Mas vai ficar atrás do Marcelo Oliveira, sim. Esse é o tamanho dele. Não, mas Aliás, o nem- que o Grêmio está ele- errando de contratar laterais fracos, hein? Madison, Juninho Capixaba, está repetindo o Internacional aí na sequência de contratações O Léo equivocadas. Gomes é que tá se endireitando. Conseguiu bom, né? pegar um rumo bom, né? Que bom. É Pode estar verdade. se explicando a facilidade que o Grêmio trouxe para o Corinthians liberar esse jogador, né? Alguma coisa tem. Não, o Corinthians liberou o Guilherme Arana, aí estava lá o Capixaba, não foi. Contratou o Sid Clay, estava lá o Capixaba, não deu. Aí Perdeu libera o Sid Clay. Perdeu o Sid Clay, não serviu nem para a 3ª opção. Aí convenhamos, né? É um indicativo de que ele não... Tomara que eu esteja errado, mas o Madison a gente não estava errado. É uma lebre que corre, mas não Sem raciocina, né? resultado. Loivo, e esse Estudiantes que você viu lá, na comparação do Estudiantes com o Estudiantes e com outros argentinos? Com os outros argentinos, me deu a impressão assim, que era um time mais tranquilo para jogar, mais fácil de jogar, porque normalmente o argentino é pegado, chega muito junto. É um time mais jovem também, então acho que isso aí acho que vai facilitar para o Grêmio também, essa juventude deles aí.
cara diz, não, melhor jogar com jogador mais velho. Acho que não, com mais novos, e eles vão sentir a pressão da torcida, que pode ter certeza. Então, eu acho que esse Estudiante não vai fazer frente ao Grêmio. E não vai surrar o Grêmio como surrou no primeiro tempo, né? Não. Eles deram de pontapé e soco Não. e dividida. O juiz é paraguaio, né, que vai apitar. É. Então, Aquino. Então Éder Aquino, né? Uma coisa. vai ser puxado o jogo, e o juiz tem que ter pulso muito firme, porque futebol argentino e brasileiro... O grande problema do Grêmio vai ser o primeiro gol. Depois que fizer o primeiro, acho que toma conta do jogo e dificilmente o Estudiantes vai... O problema é que mesmo 2-0 ainda não vai dar tranquilidade. O Grêmio vai ter que jogar Não vai, porque toma-lhe um faz gol... O Grêmio vai ter que jogar bem. O Grêmio vai ter que jogar bem. Tem que jogar bem, sim. Com proteção, com inteligência. Não pode se atirar de cara para cima, né? Tem que estudar o adversário, porque eles vão jogar diferente aqui do que jogaram lá, com certeza, né? O time deles. Então, tem que estudar no início, mas não pode esperar muito também, né? Porque tem que fazer gol. Talvez eles não consigam fazer tanto da catimba argentina, que é muito característica por essa questão da idade. Sim. A média de idade da equipe do Estudiantes é muito baixa. É baixa. E o brasileiro, Loivo? O brasileiro tá aí, tá aberto, né? Eu acho que tem 6 clubes aí que vão disputar o título aí. Você acha que o Atlético ainda tem condições? Acho que não. Então são 5. O Atlético acho que não tem mais condições. Atlético, Cruzeiro, Corinthians ficaram no meio do caminho. Né? Eu acho que... E isso que o Cruzeiro tem condições de se recuperar, mas que o Mano... É que ele está muito vivo nas outras duas, né? Isso Nas outras duas vai passar, né? Então... Mas eu acho que é entre os 5, então porque o Atlético acho que já não tem mais... Não faz mais frente. O Atlético era para dar o salto de rendimento quando ele fica apenas com o Campeonato Brasileiro, mas ele segue patinando, né? Mesmo depois da eliminação da Sul-Americana, ele segue patinando no Brasil. Cruzeiro e Palmeiras vai ser um grande enfrentamento, hein? Vai. Que duas raposas vão se enfrentar, hein? Mano Menezes e Felipão. Duas Que raposas. cruzamento esse. É certo que teremos um técnico gaúcho na final, né? Não, Podemos ter 2. E teremos um grande enfrentamento do Flamengo com o Corinthians, porque agora perdeu mais um jogador de qualidade. O Flamengo, o Cuejar, foi convocado e não joga uma das partidas da primeira. Então, verdade. Mas e o Corinthians decide em casa. Mas isso, Rec, pegando os clubes brasileiros, especialmente o Santos fazia isso muito com o Neymar. Quando ele ia para jogos da seleção e no dia seguinte tinha jogo, normalmente em São Paulo. A logística facilita, porque um jogo é no Rio, o outro é em São Paulo, então não é tão difícil assim. Pega os 3 clubes que estão envolvidos na semifinal, os 3 fretam o mesmo jatinho, não precisa ter 3 jatinhos vindo de lá para cá, né? Bota uns 3 jogadores em um jatinho e traz. O jogador sai, o jogo é terça-feira, 9 horas da noite. Foi o São Paulo que trouxe o Rodrigo Caio uma vez, Rodrigo né? Caio também. Mas ó, o jogo da seleção brasileira começa 9 horas da noite. Então termina 11 horas, vamos dizer que consiga sair do estádio meia-noite. Freta um voo que saia 1 da manhã de lá, ou 2 da manhã, que seja, para ter tempo de logística. Mas pode sair a 1, não tem problema nenhum. Saia 1 da manhã, são 7 horas e meia de viagem, vai chegar aqui às 8 da manhã. Esses jogadores vão ser reserva nesse jogo. Não, a ideia, dá pra jogar. A ideia é ótima, mas eu acho que no futebol brasileiro, essa união de fretar um jatinho junto aí não vai existir. Ué, é um telefonema. Não vai existir. Mas é só um telefonema, tem razão, Maurício, não é difícil. Não é difícil. Se quiserem, dá pra fazer. A própria CBF pode organizar isso para ajudar os clubes. A CBF é interessada. Aí bota o Coronel Nunes, teu amigo aí. Não, Coronel Nunes não sei nem se vai. Se botar alguém para mediar, sim, mas o contato entre os clubes eu acho difícil. Vamos fazer um intervalo comercial e a gente retorna na sequência. Lembrando que o jogo do Grêmio é 9h45, só há ingressos à venda os mais caros. Teremos 46 mil espectadores na arena. E lembrando também, você que vai de Transurb, não tem problema nenhum, 50 minutos pós-partida, e aí se tiver pênaltis é 50 minutos pós-pênaltis, o Transurb começa a funcionar de novo para levar o torcedor para casa. Já voltamos. Grêmio enfrenta Estudiantes hoje, 9h45 da noite, na Arena. Vitória por 1-0 é suficiente para colocar o tricolor nas quartas de final. E aí, no mesmo horário, jogam
Tucumã contra o Atlético Nacional. O primeiro jogo foi na Argentina. Tucumã meteu 2-0. A equipe terá o retorno de Marcelo Groi. Marcelo Groi não participou das 2 últimas partidas, até por precaução. Cortez e Everton estiveram fora da partida de ida e também retornam ao time. Lembrando que lá jogaram o Marcelo Oliveira, não se sabe até hoje por que cargas d'água, né? E o Everton não jogou, jogou o PP. Com torção no tornozelo, Marinho não fica nem no banco de reservas. Dúvida é entre Jael e André. A tendência é que Jael comece a partida com observadores do Monterrey presentes em Porto Alegre. Provável Grêmio: Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Jailson, Maicon, Ramiro, Luan, Everton, com Jael ou André no comando do ataque. A expectativa é de mais de 46 mil espectadores, torcedores do Grêmio e do Estudiantes. Aliás, uma precaução tomada pela própria diretoria dos argentinos, do time argentino, de que o torcedor não vá para o estádio antes das 18h30. O Tricolor já enfrentou o Estudiantes 12 vezes na história, 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Cabe ressaltar aqui que o treino funciona até 50 minutos depois do enfrentamento com os argentinos. Então, até 00h50, mais ou menos, aproximadamente, quem sabe até 1h, com uma pequena margem aí, se houver pênaltis. Especialmente existindo demanda. Permanecendo a demanda, amplia um pouquinho. Se a demanda extinguir em 50 minutos... Só para corrigir e ficar bem claro. Paulo Vitor, em termos de banco de reservas, confirmado. Paulo Miranda ou Bressan, um zagueiro. Léo Gomes ou Marcelo Oliveira, em princípio, um lateral. Cícero, confirmado. Douglas ou PP ou Tassiano, Alisson confirmado e André ou Jael. Acho que não tem como fugir disso aí, né? E aí, essa dúvida de Douglas ou PP ou Tassiano, acho que o PP tem menos chances porque tem o Alisson. De repente pode ficar o PP e sobrar o Alisson também. E o PP foi titular até no jogo. Daqui a pouco dá para colocar Alisson, Douglas, PP e Tassiano para 2 vagas. E daqui a pouco... 4 para 2 vagas. Se o Jael iniciar a partida, pode o André nem ficar no banco. Será? Mas o que o André vai acrescentar entrando aos 30 do segundo? Matheus Cristo, ele é centroavante. Mas existe uma diferença entre o que nós pensamos e o que o Renato planeja. Por isso que pode ficar o Jael no banco e o André no time. Eu no início me perguntava por que o Cícero. O Renato responde. É verdade. Mas aí, às vezes ainda dá para perguntar, né? Ó. Não, algumas atuações em que dá para perguntar. Eu mantenho a pergunta. Cícero. Mas o Cícero até, quando saiu o Arthur, se dizia, no sistema aquele, de ter a posse de bola, de ter produção desde o primeiro toque na meia cancha, de ir para frente e saber jogar, parecia, né, Loivo? Que o melhor seria mesmo o Cícero naquele momento. Porque não tinha o Michel, né? Não tinha o Michel. Mas o problema era o preparo físico, né? Pois é. Porque ele começou a dar o Porque doce. aí assim, vamos lá, montando o time do Grêmio, especialmente o time que jogou na Argentina. Lateral esquerdo, de uma idade mais avançada, Marcelo Oliveira. No meio, se estivessem Cícero e Maicon, 2 jogadores mais experientes. Jael na frente é mais velho também. Não, mas o Jael ele compensa, mas aí tu vai pro lado direito, é o Léo Moura, também velho, também não consegue correr. Contra um meio-campo veloz, é complicado. não dá. No Inter, Colorado volta a campo domingo contra o Cruzeiro em Minas. Rodrigo Moledo levou o 3º amarelo, está fora. Emerson Santos será o substituto. Potker cumpriu suspensão, retorna ao time. Damião, recuperado, já treina com bola, deve ser relacionado para a partida. E Richelli deve ser oficializado ainda nesta semana. O jogador está no clube desde março e treinou bem hoje pela manhã. Já voltamos. Loivo, 1-0 já te satisfaz, não? Não, hoje não. Acho que o Grêmio vai fazer de 2 a 3 gols. É? Uma vitória mais tranquila. Tu quer sair do campo animado? Vou ao campo hoje. Após o apito final, te satisfaz. Não, Só não te satisfaz o nervosismo de 1-0 durante 90 minutos. Né? Não, isso não, mas... Mas se tiver que ser só um, que seja. Né? Que seja. E hoje eu vou ao campo, eu sou pé quente. É mesmo, eu vou pouco a jogos, mas hoje meus 2 filhos, pai, vai junto hoje? Hoje eu vou junto com eles. É um jogo emblemático, né? Um jogo muito interessante. É um daqueles que se classifica como o jogo do ano. É verdade. Então,
Até chegar o Tucumã depois. O próximo jogo O próximo é vira o próximo. do ano, mas é que pode não existir o próximo por isso. É isso aí, importância. é isso aí. tem que ver Bom, isso. hoje tem Santos e Independiente 7h30, tá 3-0 pro Independiente agora no Canetaço. 3-0 para o Independiente, os gols foram assinalados pela Conmebol pro goleiro, porque ele é o capitão do Isso. Atlético Nacional e Atlético Tucumã 9h45, 2-0 pro Tucumã no primeiro jogo, agora é na Colômbia. Grêmio e Estudiantes 9h45. Ontem, na Série B, já caiu para 18º o Brasil de Pelotas, perdeu para o Curitiba, que é o 10º, por 1-0. Em casa perdeu e ainda contribuiu com a reação do Curitiba, que também vinha patinando. O Paulo Pelaipe está por lá agora como Pois é, diretor eu ia dizer executivo. Pelaipe no Coxa e o Rui Costa pro Atlético Paranaense. Né? Foi pro Atlético? Tá por fechar. Tá por fechar. Semana passada estávamos aqui com o Pelaipe e ele falou que estava indo para São Paulo, né? Morar lá. E eu disse, tá acertando com alguém. É? Agora o Curitiba me Matou a anuncia. charada. Foi no meio do caminho. Ficou na metade do caminho. Meio do caminho. Falando em São Paulo, e porque o caso Sanches tem muitas novidades por lá, o Santos tem que definir o que ele quer. O Santos está protocolando agora na Conmebol um pedido para que a Conmebol considere que se o Santos vai perder os pontos, que libere o Sanches para jogar. Porque pelo regulamento da FIFA, se o clube é punido perdendo os pontos, o jogador não pode ter que de novo cumprir a suspensão. Ah, pois é. E aí como é que fica? A Conmebol definiu que o Sanches tem que cumprir a suspensão. Então a Conmebol puniu 2 vezes o Santos. Só que aí o Santos está dizendo, não, liberem o Sanches pelo menos. Ah, mas daí vai virar a redenção do Miguel. Para. Ah, não. Aí virou uma várzea. Não, é um negócio impressionante. Não tem nem como explicar isso. Eles conseguiram azedar tudo. Noivo, boa sorte lá hoje à noite. Obrigado, Rick. Obrigado pelo convite aí. Fico à disposição para você dos amigos aí. Uma Valeu, mesa Maurício. redonda. Até às 19h, valeu, obrigado. Obrigado. Fabiano, hoje é o Maurício que está aqui, estarei comentando o jogo na Grenal.